Apocalipse, capítulo 2. Vamos fazer a leitura aqui a partir do verso de número 18 e leremos até o verso de número 29. Então, Apocalipse, capítulo 2, verso 18. A palavra do Senhor, a minha versão é a NVI. A palavra do Senhor diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, diz o Senhor. Eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e eu sei, diz o Senhor, que os teus últimos frutos são superiores aos primeiros. No entanto, verso 20, contra você tenho isto: você tolera a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela introduz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, verso 22, por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei, diz o Senhor. Perceba, não é o diabo falando. O Senhor, matarei, diz o Senhor, verso 21, os filhos desta mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês conforme as vossas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês, a igreja fiel, a igreja vitoriosa, aos eleitos do Senhor, a vocês que estão em Tiatira, verso de número 24, que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm em suas mãos até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele governará com um cedro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e Tu sabes das nossas debilidades, Tu conheces sonda mente e coração, como foi lido, e Tu conheces muito bem, ó Deus, o estágio que cada um de nós estamos. Então, Senhor, em nome de Jesus, pela graça de Cristo, ó Deus, age no meio de nós essa noite. Fala através da Tua santa palavra, Senhor. Que esta palavra, ela possa alcançar, Senhor, solos de corações, ó Deus, receptivos a ela. Que ela venha dar fruto, Senhor. Que ela venha, ó Deus, perseverar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o milagre da comunicação aconteça aqui mais uma noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Permita-nos com que possamos sair daqui de forma diferentes, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Abençoa-me para que eu possa ser fiel ao texto, é o que eu te peço, apenas isso, em nome de Jesus e para a glória dele, amém, amém. Pode sentar. Há um pensamento, irmãos, há um ditado popular, pensamento popular, que minha avó dizia muito, e ela falava com tanta constância, que eu acabei aprendendo isso, e ela dizia o seguinte: nem tudo que se vê é o que parece. E nem tudo que parece é o que realmente é. Nem tudo que se vê é o que parece.
E nem tudo que parece é o que realmente é. Irmãos, diante desse contexto em que vivemos, diante dessa natureza caída em que estamos inseridos, diante desse contexto onde nós estamos, via de regra, eu e você, nós temos o costume, nós temos o hábito de julgar pela capa. Nós olhamos para algo superficialmente, nós analisamos meio que por fora, e de repente nós criamos prognósticos, diagnósticos daquilo que vemos, e dizemos é bom, ou dizemos é ruim, dizemos presta, ou dizemos não presta. É por isso que esta fala, este ditado, este vulgo popular, ele se faz tão relevante, tão verdadeiro, e tão exato, dentro da nossa perspectiva de andar de baixo, como eu coloquei. Nem tudo que se vê é o que realmente é. Ou é o que realmente parece. E nem tudo que parece o é. E nem tudo que parece realmente é. Nem tudo que se vê é o que parece. E nem tudo que parece é o que realmente é. Conta-se que o famoso pastor e pregador Andres Morrow, este tivera um ministério muito frutífero, filho de pastor presbiteriano, escocês. Contudo, todo o seu ministério fora na África do Sul, e determinado ponto da história, ele fora convidado para ser ministro da agricultura daquele país. Ele tinha uma igreja, ele pastoreava uma igreja, era um homem muito afluente, muito influente, muito sábio, e de repente o governo daquele país o convoca para ministro da agricultura. Ele vai orar, ele vai pedir sabedoria ao Senhor, ele conversa com a sua igreja e aceita o cargo. Quando ele adentra no cargo, agora como ministro da agricultura, ele já de entrada começa por um dos maiores problemas que o ministério sofrera naquela época. A África do Sul era um dos maiores exportadores de laranjas. E o pastor e ministro, ele descobrira que os pés de laranja, embora por fora frondosos, embora por fora verdinhos, embora a sua roupagem toda verde, o fruto não sustentava na árvore. Sempre que o fruto nascia, ele adoecia, apodrecia e caía. E isto mexeu com aquele homem de modo tal que ele começou a raciocinar, a pensar o que fazer, começou a orar, convoca todos os agrônomos, eles agora vão fazer estudos para saber a fonte do problema, do porquê que aquelas árvores, apesar de robustas e augustas, apesar de bonitas, belas, por fora, sempre que dava fruto, o fruto adoecia, apodrecia e caía. Aqueles homens fazem um estudo muito minucioso e nada descobrido, e aquilo ia, assim, meio que entristecendo o ministro. O homem de Deus, ele começa a orar, e aí pede direção a Deus, juntamente com a equipe responsável, e vai investigar melhor a raiz da árvore. Sabe o que é que ele descobre? Ele descobre um tipo de fungo, irmãos, que fazia com que o fruto não sustentasse. Até brotava, até crescia um pouco, mas aí no meio do crescimento ele apodrecia, adoecia e caía. Há igrejas que são exatamente como os pés de laranja, as laranjeiras, à época do pastor Morrow. Elas até por fora têm folhagens. Elas até por fora estão verdinhas, mas por dentro elas estão apodrecendo. Uma dessas igrejas certamente era a igreja de Tiatira. Embora Tiatira, amados, não fosse uma cidade augusta, como ouvimos aqui, embora Tiatira não fosse uma cidade grande, como, por exemplo, a cidade pregada semana passada, a igreja pregada semana passada, a igreja de Sardes, embora Tiatira não fosse a capital da Ásia Menor, como era Pérgamo à época, ela era uma cidade pequena, e aqui eu gostaria de que você abrisse aspas aqui para uma nota elucidativa, explicativa. Era a menor cidade da época, para muitos comentaristas, a igreja mais insignificante,
Contudo, irmãos, uma coisa curiosa é que esta carta é a maior das 7. O que é que eu entendo aqui? Eu entendo que, embora a igreja seja pequena, embora a igreja seja insignificante, embora a igreja não seja tão grande, por exemplo, como vai ser semana que vem, nós vamos estudar Laodiceia, a maior delas, a mega igreja. Embora ela não seja uma igreja augusta, robusta, Deus se importa com ela. Deus se importa com você essa noite. E sabe por que isso é importante, irmãos? Porque às vezes nós estamos aqui e há um sentimento de tristeza, porque nós vemos assim tão poucas pessoas. Hoje de manhã nós estávamos aqui e em um momento eu analisei panoramicamente, tão poucas pessoas, contudo, são essas poucas pessoas que Deus o trouxe essa noite. São essas poucas pessoas a qual Deus se importa, fecha aspas. Embora Tiatira fosse uma cidade assim, é a maior carta. E sabe, amados, ela não era de fato uma cidade grande, ela não era de fato um ponto político, ela não tinha templos magníficos como Éfeso, não tinha. O que Tiatira tinha, e aí é importante você compreender isso para que nós possamos chegar ao texto, era que ela era uma rota comercial, que para chegar à Europa, teria que passar por ela. E o que acontece, irmãos, quando se tem uma rota comercial? Comércio. Uma rota de comércio. Uma rota do correio. E aí, Tiatira, o ponto alto de Tiatira eram os comércios. Só que aí é onde entra um detalhe importante ainda, à guisa de elucidação e de esclarecimento do texto. Para ter comércio em Tiatira, para ser comerciante nesta cidade, teria que adentrar em uma de suas associações, agremiações ou sindicatos, se fosse nos dias de hoje. Tá certo? O ponto é que isso foi sendo normatizado e regulado, de modo tal que para comerciar o que você tinha, ou seja, aqui nós temos vendedores de púrpura, a propósito, a Lídia, a primeira convertida na Europa, você vai ver isso lá em Atos capítulo 16, ela era de Tiatira. Então, para se vender púrpura, que era muito comum aqui, para se vender linho, para se vender ferro, teria que se matricular, que está matriculado a uma dessas agremiações, ou associações, ou sindicatos. Mas isto não era o problema, irmãos. O problema era que cada agremiação dessa tinha o seu Deus padroeiro. Isto é, entrar em uma agremiação dessa era negar a fé em Cristo. E aí é onde entra uma figura importante no texto, Jezabel. William Buckley, comentando o texto, vai dizer que essa mulher, ela era uma cristã e também uma comerciante. E ela ficava nesse inteirinho, o que é que vou fazer? E aí ela descobriu, na verdade ela resolveu e influenciou muitos da igreja, a entrar nas associações, a vender. Afinal, irmãos, cá pra gente, vamos ser hipócritas aqui, né? É o ganha-pão, é o meu sustento, é o sustento dos nossos filhos. E esta era a conversa, é o nosso sustento. Isso aqui é um ato mais cívico do que religioso. Pode. Nós podemos negociar. Nós podemos negociar com eles. Eu posso ir para lá, eu posso me curvar diante de Apolo, eu posso me curvar diante de Zeus, e eu também posso estar aqui participando da ceia do Senhor. Afinal, é pela graça. Jesus me salvou. O que estou fazendo lá, ele não está vendo. Sabe o ponto alto é que esta licenciosidade, esta permissividade, pregado por esta profetisa, que o texto diz que era uma profetisa, e a gente vai chegar lá, estava influenciando muita gente na igreja. Até porque em alguns adjetivos, na verdade, alguns artigos no grego, dá a ideia de que essa mulher, ela não era a mulher do pastor, como muitos pensam, mas ela era uma mulher influente. Ela vinha aos púlpitos, ela ensinava, arrebanhando uma multidão, fazendo isso de forma escondida, porque para alguns comentaristas, só quem sabia era quem participava do esquema, e alguns irmãos, não todos, o que eles não contavam, irmãos, eles não contavam com o dono da igreja, porque aquele que é apresentado é aquele que tudo vê, é aquele que escarafucha. O seu olhar é penetrante. Ele tem olhos como chama de fogo. A ideia aqui é, ela olhava para os demais e dizia, pode. E Deus diz, não pode. Diante disto, eu quero levantar uma verdade. À luz do que foi falado, do que foi lido, e à luz do nosso tema maior.
A igreja vitoriosa. A verdade é a seguinte, e eu considero essa verdade uma verdade de natureza eterna. A igreja vitoriosa, ela não pode, irmãos, negociar a santidade. A igreja vitoriosa é santa. A igreja eleita, os escolhidos do Senhor, aqueles que vão entrar pelas portas, aqueles que amam Jesus, a igreja vitoriosa, ela não pode negociar a santidade. Para sustentar essa verdade, eu quero olhar para o texto aqui e comunicar aos irmãos 3 aspectos que sustentam essa verdade. O primeiro deles, a igreja vitoriosa, ela não pode negociar a sua santidade, em primeiro lugar, porque Deus tudo vê. Deus tudo vê, meu irmão. Você pode enganar o pastor da igreja. O pastor pode enganar a igreja. Você pode enganar os oficiais. Os oficiais podem enganar você. A propósito, você pode enganar a esposa, namorado, você pode enganar marido. Mas, irmãos, quem é capaz de enganar aquele cujos olhos são como chama de fogo? Dê uma olhada para o verso 18 e veja a apresentação que João faz do Cristo ressurreto. No verso de número 18, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira, isto é, ao pastor da igreja em Tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus. A propósito, irmãos, usar Filho de Deus aqui, todas as apresentações das cartas têm alguns contextos culturais, contextos imediatos, locais e eternos. O que acontece é que aqui se adorava muito a Zeus e considerava-se Apolo, que era um dos patronos de uma das maiores associações, dos maiores sindicatos da época, como o filho de Zeus. E Apolo trazia para si essa ideia de ser filho de Zeus. E aí, Jesus se apresenta da seguinte forma: não há um filho de Zeus. Não há um filho de Deus. Só há um único filho. E eu estou falando. Prestem atenção, porque quem está falando é o verdadeiro Filho de Deus. E aí João continua. Estas palavras são essas palavras são do Filho de Deus. Aí, segundo aspecto, aquele cujos olhos são como chama de irmãos. Preste atenção aqui, essa mensagem é visual. Apocalipse é um livro altamente simbólico. Tem pessoas que olham para uma imagem como essa e ficam imaginando um ser, ficam imaginando um monstro. Quando na verdade o que João está demonstrando aqui, quando na verdade o que João está passando para a igreja, é um aspecto onipotente do Deus. Quando ele pinta o quadro de um ser que tem os olhos como chama de fogo, o que ele quer dizer é que nada está oculto ou escondido aos olhos daquele que tudo vê, irmãos. O seu olhar é penetrante. O seu olhar como chama. Aquilo que é cometido no escuro, Deus vê. Aquilo que é cometido no silêncio e no segredo de todos, Deus vê. Aquilo que nós pensamos que ninguém está olhando, Deus vê. E isto, para a igreja, de alguma forma, trazia uma mensagem, porque eles estavam cometendo a licenciosidade. Esta igreja, irmãos, é uma igreja robusta, augusta, no sentido de espiritual da coisa. Nós vamos chegar nisso. A propósito, John Stott disse que essa igreja era como um jardim belo, com lindas flores, que você olhava e via aquela paisagem maravilhosa, contudo, no meio do jardim havia uma erva daninha, uma planta carnívora, que estava a ponto de consumir as demais. Ponto é que eles faziam isso de forma escondida. E João apresenta um ser, o dono da igreja. Irmãos, não perca de vista uma verdade em todas as cartas. E esta verdade, ela deve no final da série ficar no seu coração. A verdade é a seguinte: as 7 igrejas representam a igreja universal, representam todas as igrejas. E as 7 igrejas que representam todas as igrejas, a igreja católica, a igreja universal de Deus, ela tem um dono. Por favor, coloque isso no seu coração e não esqueça disso. A igreja tem um dono. O dono da igreja não é o pastor Adivandro.
O dono da igreja não são as associações, o dono da igreja não são os oficiais, o dono da igreja não. O dono da igreja é Cristo Jesus e Cristo Jesus somente. Você sabe por que essa igreja vai perseverar? Você sabe por que Cidade Verde ainda não fechou as portas? Você sabe por que a gente está aqui, na penúria muitas vezes, no sofrimento, na lágrima? Porque o dono dessa igreja é Cristo. Às vezes a gente cai numa besteira intelectual, irmãos. Uma mediocridade de pensamento em pensar assim, se eu sair, acaba. Se eu não vir, acaba. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Escute isso. Se você não vir, se você sair, se eu sair, Deus vai levantar 20, 30, 40, daqueles que é uma linguagem simbólica dos 144 mil, os eleitos, os comprados, eles vão perseverar. A igreja vitoriosa aí, ela tem um dono. Não esqueça disso. Não esqueça disso. João continua em sua visão deslumbrante, em sua apresentação, e diz que ele é o Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus. Ele é aquele que tem um olhar penetrante, como chama, que purifica o que está impuro, mas ele também é aquele que tem pés como de bronze. É interessante essa imagem, porque aqui, provavelmente, João está fazendo alusão a uma visão lá em Daniel, capítulo 10, verso 6, quando no contexto, Israel está adulterando contra Deus. Israel está em adultério espiritual. E Daniel tem aquela visão daquele ser que tem pés de bronze e que marcha triunfantemente esmagando os seus inimigos. Então qual é a verdade para a igreja? Eu estou aqui, gente. Não tenham medo dos inimigos. Eu sou o Senhor dos exércitos. Os meus pés são de bronze. Eu vou esmagar os meus inimigos. Irmãos, ele é o dono da igreja e ele é aquele que capitaneia a igreja. Ele é aquele que vai adiante. A propósito, a promessa, e nós vamos chegar nela, a ideia é essa, de um exército, quando vai se citar o Salmo 2, um exército que é os eleitos do Senhor, mas um exército que está sendo ovacionado, está triunfando, está marchando, não na sua força própria, mas na força do general, na força do Senhor dos exércitos. É ele que vai adiante do exército, marchando triunfantemente, com pés como de bronze, e a igreja triunfante vai atrás. A igreja vitoriosa vai. E não vai na sua força, porque não depende de mim nem de você, mas vai na força daquele que nos comprou. Mas aí, João, depois de apresentar esse ser, ele traz alguns elogios. A partir do verso de número 19. Irmãos, haja vista. É impressionante essa igreja aqui. Assim como a de Éfeso, esta igreja aqui é a igreja ideal para qualquer pastor numa visão humana. Olha só o que João diz: conheço as tuas obras. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que esquadrinha mentes e coração diz: conheço as tuas obras. Aí vamos lá, vamos pontuar aqui. Conheço as tuas obras. Eu sei do teu amor. Amor aqui, agapô, tem a ver com amor ao próximo e amor a Deus. Então, o que é que o texto está dizendo? Vocês amam. Vocês cumprem o principal dos mandamentos. Vocês lembram de Éfeso? O que Éfeso não tinha, onde Éfeso caiu, esta igreja aqui tinha de sobra. Eu sei do seu amor. Vocês amam. Vocês me amam. Vocês amam o próximo. E a ideia do grego, irmãos, é uma ideia que é um amor que está dentro, mas que reverbera para fora. É um amor que a igreja tinha mútua, mas que os seus vizinhos sabiam: rapaz, que povo para amar. Quando eu saía das quatro paredes daquela porta ali, o povo lá fora dizia: essa igreja ama. Não apenas isso. Vocês não só amam, vocês cumprem o principal do mandamento. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse: mas qual é o principal dos mandamentos? Aí Jesus olhou para ele, aí disse assim: ame o seu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que tu és, sobre tudo que tu tens, sobre todo o teu pensamento, com todas as tuas forças, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa igreja fazia isso. Segundo lugar, essa igreja tinha fé. A palavra fé aqui, ela não é apenas uma fé daquilo que eu creio, como Soren Kierkegaard, o pai do existencialismo, diz: um salto no escuro. Não, a fé aqui tem a ver com uma fé certeira, perseverante. Pega essa palavra e vá lá para Hebreus capítulo 11. A mesma fé dos heróis da fé. Eles perseveravam. Fé no sofrimento.
A igreja estava sofrendo. A igreja estava sendo esmagada. A igreja tinha fé. Amor, fé. Aí depois do amor e da fé, ainda no verso de número 19, ele diz: conheço o teu serviço. Conheço a tua perseverança. Era uma igreja que tinha irmãos operosos, assim como Éfeso. Perseverantes. Essa igreja não escabruchava, ela não caía por qualquer coisa. E aí é o ponto. As tuas obras atuais, conclusão do verso 19, são melhores do que as primeiras. Irmãos, que coisa impressionante. Sabe o que é que o texto está dizendo? Sabe o que é que Deus está dizendo na avaliação dele? Vocês estão melhor a cada dia. É impressionante essa igreja. O que vocês fazem hoje, o que vocês faziam no início, não chega nem ao chinelo do que vocês estão fazendo. Vocês estão progredindo espiritualmente. Mas aí, irmãos, vem o verso de número 20. No entanto, o porém do Senhor. No entanto, verso de número 20. Contra você eu tenho uma coisa. Você tolera a Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza e que os seus ensinos, ela induz ou ela seduz, ela empurra os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Irmãos, assim como aquela laranjeira da nossa introdução, era essa igreja. E perceba como essa mensagem é contemporânea, assim como todas, irmãos. Como essa mensagem ela é atual. Esta mensagem não é para Tiatira. Esta mensagem é para a IEC Cidade Verde. Esta mensagem é para mim e para você. Vocês toleram Jezabel. É provável que aqui não seja o nome da mulher, mas uma alusão a Jezabel, que fora esposa do rei Acabe, uma fenícia, que se casa com o rei de Israel do norte, e agora começa a prostituir o povo. Eu acredito que quase toda a igreja aqui já ouviu falar em Jezabel. Próprio cão encarnado, irmãos. Aquela mulher era um demônio. Chegou a levar para o arraial de Israel o Baal, prostituindo o povo. Ela perseguia profetas, ela matava os justos, ela perseguia os santos. E o que é que o texto está dizendo? Vocês toleram uma mulher como essa. A palavra tolerar aqui, ela não tem a ver com participar, mas tolerar aqui, ela tem a ver com, sabe a vista grossa? Vista grossa. Qual é o ponto do texto, irmãos? Deus está dizendo aqui: a igreja vitoriosa, ela não pode negociar a sua santidade, porque eu vejo tudo. Sabe, não adianta ter amor, não adianta ter fé, não adianta ter perseverança, não adianta ter práticas atuais melhores do que as antigas, se tudo isso está alicerçado na imundícia. Sabe por quê? Porque Deus é santo. A propósito, John Stott, para citar o doutor mais uma vez, ele faz uma soma que eu acho muito interessante, inteligente, doutor John Stott, porque ele diz assim: pegue amor, some amor, mais serviço, mais fé, mais perseverança, mais progressividade espiritual, menos santidade. Resultado, ele diz: zero. Deus não aceita. Deus é santo. E Ele vê, irmãos. Deus vê. E esta mensagem, ela deve estar no nosso coração, não apenas como um temor santo, um temor com vontade de acertar, porque Deus vê, Deus viu o que você estava fazendo no oculto e no escondido. Deus vê. Deus vê quando você está nas madrugadas, na frente de um computador, tarde da noite. Deus vê. Deus é aquele que sonda a mente.
Olhe para o verso de número 23, parte B do verso. Parte B do verso 23. Eu sou aquele, diz o Senhor dos Exércitos, eu sou aquele que sondo mentes e corações, irmãos. Deus vê. E o que Ele requer da igreja? Arrependimento. Porque você pode estar pensando assim, tá certo, pastor, eu entendi, Deus veio agora. Estou perdido porque eu pequei. Sabe, se ele sonda a mente, sabe, se Ele sonda coração, eu estou perdido. Porque eu pequei ontem, eu estou pecando agora. O que é que eu faço, pastor? Eu lhe digo, arrependa-se. Confesse. Busque aquele que pode lhe perdoar os pecados e purificar das injustiças. Corra para o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e ache lá descanso. E quando o salmista diz assim, que vai para o esconderijo do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo não é um local, irmãos. O esconderijo do Altíssimo não é uma igreja, o esconderijo do Altíssimo é uma pessoa, Cristo. Portanto, corra para Cristo. Arrependa-se do seu pecado. Não pense que você está no oculto e escondido. Confesse o seu pecado. Tem pessoas que são, irmãos, assim, têm a capacidade de enganar. Tem pessoas que juram de pé junto assim, não, eu não fiz isso. Sabe o seu filho quando vai comer alguma coisa escondida, na inocência ali, está com a boca melada de chocolate, né? O Nescau está no chão, você olha o menino também, foi eu não, papai. Às vezes nós somos assim diante de Deus, mimados, irmãos. Mas Deus vê. Eles são da mente. Não podemos negociar a santidade. A igreja deve se manter santa. Há uma outra aplicação aqui, sugerida pelo texto. O texto diz que eles toleravam. A ideia de tolerar, eu já expliquei, não é a ideia de participar, mas é a ideia de ver e de fazer vistas grossas. Aí alguém ali dizia assim, não, eu sei que eles estão ali. Na verdade é o sindicato. Eles estão lá, eles participam lá, mas eles estão aqui, eles dão o dízimo. Eles trazem as ofertas, sabe? Eles são fiéis aqui. Eu não vou lá não, porque de repente eu vou e eu perco a amizade. Sabe o politicamente correto? Eu não vou exortar não, porque se eu exortar, o cara fica com raiva de mim. E isso vai maculando a santidade da igreja. E Deus diz, vocês toleram. Vocês estão vendo o pecado, mas não estão admoestando o pecado. Por favor, entenda isto. Eu não quero que, no final de uma mensagem como essa, você saia daqui apontando um dedo como Moisés. Pecado, pecado. Não. Mas que você não seja conivente, que você ore. Que você até exorte com amor, com mansidão, com pureza, com inteireza. Sabendo que você também pode cair amanhã. Mas o ponto é, não tolerem. Irmãos, tinham 3 grupos aqui nessa igreja. E eu acredito que os 3 grupos que tinham nessa igreja estão aqui na IEC Cidade Verde e na Igreja Universal de Deus. É até perigoso dizer Igreja Universal. Quando eu digo Igreja Universal, eu entendo a Igreja Católica, a Igreja dos Santos, os eleitos. Existia o grupo dos que toleravam, e são esses a qual Deus diz, vocês toleram. Esses eram aqueles do politicamente correto. Não vou exortar não, porque se eu exortar, de repente, eu posso perder a amizade, enfim, eu não posso falar disso. Eu não posso falar que o irmão está em adultério, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não é comigo. Ele que se vire lá. E aquilo ia maculando. Existia esse grupo. Existia um grupo que já estava melado, já estava em pecado. Esses, nós vamos chegar mais adiante neles, quando Deus vai julgar e puni-los. Estes estavam melados no sentido do seguinte, eles já estavam nas associações, eles participavam da ceia do Senhor e eles comiam animais sacrificados a ídolos. Eles estavam na igreja e estavam no mundo. Eles desfrutavam das bênçãos espirituais do lado de cá, mas também desfrutavam das orgias do lado de lá. Em nome da graça. E existiam os santos, 3 grupos, na qual Deus vai dizer, há uns santos, há um remanescente, toda igreja há. E sabe, amados, esses grupos que tem aqui em Tiatira, eles estão aqui na IEC Cidade Verde. A pergunta é, em qual grupo eu e você se encontram? Qual grupo nós estamos, irmãos? Nós pertencemos aos tolerantes,
em nome do politicamente correto. Nós pertencemos aos que já estão melados. Nós estamos sujos. Nós estamos aqui, mas não estamos. Talvez esteja aqui para dar uma satisfação a alguém, enfim. Ou nós somos os redimidos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Em que grupo você está? Amados, se você estiver no grupo dos que toleram, se você estiver no grupo que está melado, não saia daqui essa noite sem correr para aquele que pode lhe purificar. Aproveite o momento, porque Ele é aquele que sonda mentes e corações, e no momento de culto Ele está observando, e diga assim: Senhor, faça como os santos, porque estão na igreja. A igreja vitoriosa, e esse título da nossa série de mensagens, a igreja vitoriosa, nós temos em mente a igreja invisível, os santos, os eleitos. A igreja vitoriosa são aqueles, irmãos, que eles não são vitória, presta atenção, são aqueles que lutam contra o pecado, são aqueles que caem amanhã, que choram, que vão a Deus e dizem: me perdoa, eu não quero cair. São aqueles que estão suportando as dores. São aqueles que esbofeteiam o homem carnal, como diz Jonathan Edwards, batendo no homem carnal, nocauteando o homem carnal. E quando ele está nocauteado, olha para ele, porque ele é sorrateiro, ele pode dar uma rasteira. Os santos são aqueles que amam Jesus. Os santos são aqueles que anelam pela vinda de Jesus. Os santos são aqueles que têm o seu tesouro pessoal e particular em Cristo. Então, se a fome vier, se o desespero vier, se a doença assolar, se a esposa está doente, se o esposo está doente, nós vamos sofrer, porque somos seres humanos. Isso aqui não é um estoicismo, irmãos. Sofrimento faz parte, mas vamos perseverar. Os santos perseveram. E perseveram por Cristo. 3 grupos. Em qual estamos? A igreja vitoriosa não negocia a santidade, porque Deus tudo vê. Amém, queridos? A igreja vitoriosa não negocia a santidade, em primeiro lugar, porque Deus tudo vê, mas em segundo lugar, a igreja vitoriosa não negocia a santidade, porque Deus julga e Deus pune. Verso de número 21. Dei tempo, diz o Senhor, para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela, a Jezabel, ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam de suas obras e da prática dela. Matarei, verso 23, os filhos dela, dessa mulher. Então todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. E preste atenção aqui, irmãos. Eu sou aquele que sonda mente e corações, diz o Senhor dos Exércitos, e nutrirei, ou seja, eu devolverei a cada um conforme as suas obras. Perceba que a porta da graça estivera aberta para essa mulher. O texto começa dizendo assim: eu dei tempo. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. A palavra arrependimento aqui é metamorfo, a ideia de realmente retroceder, voltar. E o Senhor está dizendo assim: eu dei tempo. Essa expressão que João usa é uma expressão emprestada da língua de pescadores. Este eu dei tempo aqui era uma expressão idiomática usada pelos pescadores. A ideia é de um pescador que está a pescar e lança a sua rede e nada pega, mas ele continua. Eu não sei se os irmãos já pescaram. Eu tive um sogro pescador e algumas vezes eu fui pescar com ele.
A minha esposa uma vez foi. E a gente, irmãos, eu nunca vi tanta paciência. Ele pescava com aquela linha. Aquele negócio é muito difícil, irmãos. Não pega nada. E tinha dia que a gente passava literalmente o dia todo no mar. E ele lá jogava. Aí o peixe roubava. Ele puxava e jogava. Aí o peixe roubava. E o dia todo dizia, meu Deus, eu não aguento. E ele é uma paciência, meu sogro. A ideia aqui é que Deus é longânimo. Deus aqui está dizendo, eu operei ativamente. Eu agi, mas ela, o verbo está no presente, ela não quer. Aí o Hernandes Dias Lopes pega aqui, comentando, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, esta mulher fechou a porta da graça. Deus deu tempo a ela. Dei tempo. Mas aí sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou julgar. Porque depois disso, irmãos, aí Deus diz assim, verso de número 22, por isso eu vou fazê-la adoecer. É Deus quem está dizendo isso, irmãos. É o Jesus ressuscitado. Vou fazê-la adoecer. E eu vou trazer grande sofrimento, irmãos. 3 coisas. Vai fazer adoecer, vai trazer sofrimento, vai trazer morte, no outro verso. Cada palavra aqui tem uma conotação espetacular, porque fazer adoecer dá a ideia de colocar de cama. E aí alguém diz assim, mas rapaz, o diabo, né? Sempre é o diabo, irmãos. Ou então o diácono, que parece, né? O diabo me tocou e eu estou enfermo. De acordo com o texto, às vezes é Deus que toca. Às vezes você está a passos largos e lentos para o inferno. Aí Deus lança sobre você uma loucura, uma enfermidade. Estou lendo um livro indicado por um amigo, A Depressão de Spurgeon, que exatamente ele diz que algumas das enfermidades são lançadas, haja vista, pelo próprio Deus, para de alguma forma tratar o homem de Deus. Você diz assim, o diabo tocou em mim, rapaz, eu estou doente aqui, estou de cama, estou acamado. Sabe, às vezes é Deus que está fazendo isso, não apenas isso. Deus diz, eu vou tocar, eu vou fazer, mas eu também vou derramar sofrimento. Nós sofremos, irmãos, e achamos que o sofrimento, como já disse C.S. Lewis, muito citado aqui, sofrimento é o megafone de Deus, para uma humanidade surda, ensurdecida. Às vezes você está num sofrimento, entenda isto, é Deus gritando para você, arrependa-se. 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 Morte. Matarei os filhos dela. Mas pai, Deus faz isso? Faz. Que Deus cruel? Não. Perceba, ela não se arrependeu. Se não se arrependerem, aí eu matarei. Os filhos dela literalmente aqui não é filhos biológicos, mas os seus seguidores. Aqueles que abraçaram a sua doutrina. Aqueles que estavam com aquela mulher, aqueles que olhavam para ela dentro da igreja e ela dizia assim, não gente, vamos lá para a agremiação, vamos para o sindicato, a gente pode estar lá, isso aqui não é pecado não, você pode estar lá e estar aqui, é mesmo, né rapaz, começava aí, Deus está dizendo assim, olha, se eles não se arrependerem, eu vou matar, vou derramar morte no meio aí, do arraial, da igreja, eu vou acabar com a erva daninha, eu sou o dono disso aqui. O ponto é, a igreja vitoriosa não negocia, não pode negociar a santidade, porque Deus julga e Deus pune. Nós temos uma mensagem do evangélico e às vezes uma má compreensão da graça. A graça é má compreendida porque às vezes há teólogos que compreendem a graça como que ela fosse um passaporte para a licenciosidade, como que ela fosse um bilhete para que eu possa fazer tudo que eu quero, tudo que eu gosto, tudo que está aos meus... Isso não é graça, irmãos. Isso é gnosticismo. Isso é neoplatonismo. Isso é você querer matar a carne e achar que é o espírito que vale aqui. O que o texto está dizendo é que Deus pune. Sabe por que ele pune? Porque ele é um Deus 3 vezes santo. Ele não opera em meio à iniquidade. Ele não compactua com o pecado.
E ele está dizendo claramente para esta igreja: eu sou o Senhor da igreja, eu sou o dono de vocês, vocês têm obras, vocês operam, mas vocês estão abrindo mão de um princípio que é inegociável. Vocês estão negociando o inegociável para rimar a santidade. A santidade. Portanto, amados, aplicação prática para as nossas vidas. Lutemos, irmãos, com todas as nossas forças, com tudo que somos e temos, por uma vida santa. Não é fácil, irmãos. Em meio ao mundo que vivemos, nós estamos no meio de uma Tiatira. E as coisas são oferecidas. As portas estão abertas. Mas você precisa nessa noite entender que você foi comprado por alto preço. Por preço de sangue. Você precisa entender o que Paulo entendera. Você é escravo de Cristo. Você é servo de um Senhor. Você não deve satisfação à sociedade. Você não deve satisfação à sociedade, pastor, não. Mas a Cristo sim. Ele é o pastor das vossas almas. Nós precisamos viver uma vida santa, irmãos. Nós não podemos tolerar falsa doutrina, falso ensinamento. A propósito, irmãos, eu acho interessante aqui, porque no decorrer do texto, no verso de número 24, quando Deus vai começar a falar sobre os santos, aquele terceiro grupo que estava na igreja, vai fazer parte do meu terceiro ponto aqui, mas eu quero já adiantar uma coisa, um detalhe interessante, porque Deus diz assim: aos demais que não, preste atenção nisso, que estão em Tiatira, que estão no mundo, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como dizem, a profundidade ou os profundos segredos de Satanás, não colocarei um outro fardo. O que significa isso, irmãos? Que profundos segredos de Satanás é esse do texto? Esta mulher, essa profetisa aqui, que se dizia ser, ela ensinava algo mais ou menos assim, de modo prático. Você, para vencer o pecado, você tem que ter uma experiência empírica com ele. Isto é, para vencer o pecado, você precisa participar dele. Então você quer vencer a prostituição, se prostitua. Você quer vencer a cachaça, tome uma grande hoje. Você quer vencer o vício? Mergulhe nisso, porque você vai conhecer, você vai ter uma experiência, você vai conhecer os profundos segredos, as coisas profundas de Satanás, e aí você vai estar pronto para bater. Irmãos, que ideia é essa, gente? E a galera, rapaz, coisa boa, vou. E aí o texto sequente diz uma coisa interessante, verso de número 24. Não porei outra carga em vocês. O finalzinho do verso de número 22 ao 23 diz assim: tão somente apeguem-se com firmeza ao que você tem, até que eu venha. Irmãos, preste atenção aqui. O que é que Deus está dizendo? O que é que Jesus está dizendo? Vocês que fazem parte do grupo fiel, que não entraram nessa conversa, nessa ladainha, nessa teologia, nessa falsa doutrina, nessa heresia que está aqui dentro da igreja de Tiatira. Vocês que não fizeram isso, vocês que não se contaminaram com isso. Eu não vou colocar um outro cargo. E aqui, certamente ele está remetendo, é uma probabilidade dele estar remetendo isso aqui ao concílio de Atos 15, quando os gentios eram igreja gentílica, não eram igreja judia, não era igreja, e ali no concílio fora decidido que eles não comessem animais sacrificados a ídolos, animais estrangulados e sangue. E aí, o que Deus está dizendo, eu não vou colocar um outro fardo. Agora, se apeguem com firmeza, preste atenção aqui, ao que vocês têm, até que eu venha. A primeira vez até agora no livro que Deus, que o texto sagrado aqui se refere à parousia, à volta de Cristo, a volta para julgar, a volta de Cristo. Primeira vez em Apocalipse é aqui.
E aí o que é que o texto está dizendo então? Vocês que não participam dessas orgias, vocês que lutam contra o pecado, vocês que estão tentando viver uma vida santa a duras custas, vocês que oram, caem, levantam, oram, choram, mas estão perseverando, a vocês, aos meus eleitos, eu não vou colocar fardo nenhum. Agora, escutem, se apeguem ao que você tem com firmeza. A expressão aqui é uma expressão que pode ser entendida à luz da seguinte metáfora. Imagine que você está em um navio no alto mar. E este navio parte ao meio por algum motivo. E ele começa agora a afundar. E aí começa a soltar algumas boias. E também começa a soltar alguns pedaços de madeira do navio. E você está ali no alto mar agora nadando. Aí você vê uma boia. O que é que você faz? Você se agarra com aquela boia com tanta força. Porque você diz assim: dessa boia depende da minha vida. O texto, a ideia de firmeza aqui é exatamente isso. Deus está dizendo assim: se apeguem com firmeza, com tudo que você tem, porque disso depende a sua vida. E se apeguem ao quê? Ao que vocês já têm. É uma alusão às Escrituras. Então o que é que Deus está dizendo aqui, irmãos? Deus está dizendo de forma muito clara o seguinte: se apeguem à palavra. Se apeguem à Bíblia, ao que vocês têm. Vocês têm a palavra, se apeguem a ela. E se apeguem até que eu venha. Nós não precisamos, irmãos, de movimento na igreja, gente. Embora algumas coisas eu até abro mão, se for bíblica. Se for bíblica. Mas eu não preciso aqui me vestir de palhaço. Eu não preciso aqui, irmãos, botar luzes. Eu não preciso aqui fazer uma coisa para chamar. O que eu preciso é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, irmãos. É por isso que o culto, ele deve ser centrado na palavra, irmãos. A palavra deve ter centralidade no culto. Na igreja, enquanto eu estiver aqui, que Deus me ajude. O maior momento do culto vai ser o momento da exposição das santas palavras de Deus. Porque é a palavra de Deus que pode sustentar você. É a palavra de Deus que dá sustentabilidade a você amanhã. Quando o pecado bater a sua porta, você vai lembrar: eu não posso negociar. É a palavra de Deus que ressuscita mortos enquanto pregamos. É a palavra de Deus. Não é o testemunho que você ouviu ontem, embora muitas vezes Deus use. Não é a oração com posse de vitória. Palavra. Se apeguem ao que você tem. Se apeguem à palavra de Deus. Por quê? Porque eu julgo. Estou para julgar. Eu estou para punir. Eu não tolero imoralidade na minha igreja. Diz o Senhor dos Exércitos. A minha igreja é santa. Em primeiro lugar, a igreja vitoriosa, ela não negocia a santidade, porque Deus tudo vê. Em segundo lugar, a igreja vitoriosa não negocia a santidade, porque Deus julga, Deus pune. E em terceiro e último lugar, para a gente não perder o costume dos 3 pontos, eu estava com saudade disso, né? A gente voltar aqui à casinha. Terceiro e último lugar, a igreja vitoriosa, ela não negocia a santidade, porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para ela é muito melhor. A igreja vitoriosa não negocia a santidade, porque o que Deus tem para ela é insuperavelmente maior. O texto conclui com uma promessa, irmãos, como todas as cartas. E esta promessa, ela deve falar muito ao coração dos irmãos de Tiatira, mas também ao coração dos irmãos em Cidade Verde. Porque a partir do verso de número 24, como falei, Deus começa a prometer. Deus começa, a primeira promessa: eu não vou aumentar o fardo de vocês. Não vou, vocês sofrem e eu tenho consciência disso. Eu sou aquele cujos olhos são como chama de fogo. Eu sou aquele que tem pés de bronze. Eu capitaneio a igreja de todo dia. E eu não farei isso. Se apeguem à minha palavra, fiquem firmes. Se apeguem. E aí, a partir do verso de número 25, Deus diz assim: aquele que vencer e fazer
a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também darei a eles a estrela da manhã. O texto está dizendo o seguinte. Isso aqui é uma alusão, na verdade é uma citação do Salmo 2, versículos 8 e 9. O Salmo é messiânico. Pede-me e te darei as nações por herança. A ideia que se tem aqui, irmãos, é a ideia a princípio, a que eu já até adiantei. Um exército que está militando. E este exército é a igreja. É os comprados. É aqueles que foram achados pela graça. É aqueles que estão aqui essa noite. Aqueles que um dia entenderam a mensagem do Evangelho e disseram, não há uma coisa mais bela do que Cristo. Aqueles que perseveram por Cristo. Esse exército está por trás de um Senhor, que tem toda a autoridade e governo. E este Senhor vai governar e julgar. E o seu exército governará por ele. Não que tenhamos a autoridade de Cristo. A promessa não é essa. A promessa é, eu julgarei, eu terei a autoridade, e vocês estarão comigo. Eu vou dar isso a vocês. Vocês estarão diante de mim. Na verdade, eu estarei diante de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Depois ele diz, eu vos darei também a estrela da manhã. E aqui é o ponto alto, irmãos. Porque a luz de Apocalipse, a estrela da manhã é o próprio Cristo. Sabe o que é que Cristo está dizendo aqui? Eu me darei a você. A recompensa do cristão é o próprio Cristo. A recompensa do cristão é o próprio Cristo. A sua recompensa, meu irmão, é o próprio Cristo. Ele se deu por mim e por você. De modo que a igreja triunfante, vitoriosa, a igreja que vai marchando, a igreja que vai entrar no céu, a igreja que vai chegar, a igreja militante, essa receberá a estrela da manhã, assim sendo, receberá o próprio Cristo. Quando o Andreas Moro, pastor da África do Sul, descobriu a raiz do problema, estava nas raízes das laranjeiras, ele tomou a melhor das decisões, como ministro. Ele começou a tratar a árvore por dentro, até matar o fungo, para que ela voltasse a dar fruto. Eu penso que, nessa série de mensagens, Deus está tratando a nossa igreja por dentro. Deus tem tratado cada um. É impressionante como eu, pastor, eu apanho nesses textos. É impressionante como eu apanho em cada sermão. Como eu tenho aprendido para estudar e pregar. Deus tem tratado cada um de vocês por dentro para que nós possamos dar fruto. Porque é impossível dar fruto quando por dentro nós estamos apodrecendo, doentes. É necessário, pois, que recebamos do Senhor o tratamento para que possamos dar fruto. O texto termina dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado às igrejas, irmãos, através da sua palavra. Esteja atento a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Oh Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos pelo teu santo evangelho. A palavra que exorta, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que dilacera a alma, mas que nos faz chorar, que nos faz perseverar, que nos faz te amar, que nos transforma a cada dia e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo Jesus. A minha oração é que, ao ouvir a tua palavra, essa semente que foi lançada, o diabo não tire ela,
O diabo não permita com que ela caia em solo grosso, abrupto, que não venha dar frutos, mas que o Espírito Santo faça com que essa palavra possa germinar dentro do nosso coração. Começar de quem prega, Senhor. Me transforma pela tua palavra, eu quero ser melhor amanhã. Me transforma a tua igreja pela tua palavra, Senhor. Levanta entre nós homens comprometidos com a tua palavra, Senhor. Mulheres idôneas, santas, auxiliadoras, sábias pela tua palavra. Jovens, fortes pela tua palavra. Crianças criadas sob o poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Culto, essa reunião vai acabar e eles vão para Tiatira. Eles vão sair pelas portas. E amanhã eles vão receber convites que podem fazer com que eles negociem aquilo que é inegociável. Dá força para eles em nome de Jesus. Que eles possam perseverar. Que eles possam ser sustentados, agarrados na tua palavra. Até aquele dia em que o Senhor dará a estrela da manhã. Nos dá uma semana de paz, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus e para a glória dele. A igreja diz... Amém, amém.